What's up, everybody? Você disse? E eu apareci por aqui para falar sobre a voz passiva. O que é? Como usar? Onde vive? Como se multiplica? Vamos lá? E se eu te contar que mesmo sem ter nunca visto a tal da voz passiva em inglês, você já conhece e sabe o que ela é? Será que a teacher tá mentindo? Bom, vamos ver. Você já viu em algum produto que você comprou na sua vida uma etiqueta escrita Made in China? E o que quer dizer Made in China? Que esse produto foi feito na China. Quando algo é feito, é escrito, foi usado, foi desenvolvido. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu tô usando a voz passiva do português, que é exatamente igual à voz passiva do inglês na maioria dos casos. Para te ensinar a tal da voz passiva, eu tenho que ensinar também a voz ativa. Ai, teacher, esses nomes não me ajudam. Mas fica tranquilo, porque essa tal dessa voz ativa é provavelmente a maior parte das frases que você já criou na sua vida em inglês, porque é o que você aprende desde o início. E essas palavrinhas ativa e passiva vão de fato te ajudar a entender sobre o que eu tô falando. Então, por exemplo, na frase I send emails every morning, eu envio e-mails todos os dias. Aqui a gente tem uma voz ativa. Mas por que é ativa? Porque eu tenho alguém, eu tenho, por exemplo, e eu faço a ação. Eu envio os e-mails toda manhã. I send emails every morning. Mas se a gente quiser tirar o foco de mim, da pessoa que está fazendo a ação, e esse foco vai ser os e-mails, aí a gente vai usar a tal da voz passiva, porque os e-mails não estão fazendo nada, e por isso que eles são passivos. Aí a gente pode dizer o quê? Emails are sent every morning. E-mails são enviados toda manhã. Esse tipo de estrutura é muito utilizada, por exemplo, lá na firma quando você quer falar de processo. Você quer falar que isso é feito de manhã, que isso é feito 3 vezes por dia, que isso é criado a cada mês. Tudo isso é voz passiva, porque aqui o mais importante é o que é feito e não necessariamente quem fez ou o nome de quem fez. No dia a dia você também vai encontrar bastante a voz passiva. Então, por exemplo, imagina que você perdeu o seu telefone, esqueceu seu telefone numa Starbucks da vida. E aí você tem a grande notícia que acharam o seu telefone. Aqui na voz ativa, they found my cell phone. They found my cell phone. Então eu tenho essas pessoas, eles, elas encontraram o meu celular. Só que mais comumente você pode dizer meu celular foi encontrado. Yes! Meu celular foi encontrado. My cell phone was found. Porque aqui não importa necessariamente se foi o João, se foi a Maria, se foi a Patrícia que achou o seu celular, mas sim que ele foi encontrado. Então a gente descobriu aqui que a voz passiva é muito importante em 2 momentos. No momento em que o que importa mais é a ação, é o que foi feito e não necessariamente quem fez. E a segunda, quando a gente de propósito quer omitir quem fez alguma coisa ou nem sabe quem fez aquilo. Então eu não sei se foi o João, eu não sei se foi a Maria. Eu sei que o celular foi encontrado. Eu não tô falando que o João enviou os e-mails, eu tô falando que os e-mails foram enviados e é isso que importa. Nas notícias, a voz passiva também é super comum. Então, por exemplo, roubaram o banco. Tá, você pode até imaginar, teacher, eu posso dizer they robbed the bank. Você pode, eles roubaram o banco. O que vai acontecer é que provavelmente as pessoas vão falar assim, mas quem são eles? Who are they? Quem roubou o banco? E nesse tipo de notícia, às vezes o próprio repórter ou a polícia, eles não sabem quem roubou, eles só sabem que o banco foi roubado. E aí, em inglês, a gente tem aqui a ação como o mais importante ou como o único elemento que a gente sabe e a gente não sabe quem fez essa ação. Então, a gente pode dizer que the bank was robbed. Tá vendo a inversão? They robbed the bank. The bank was robbed. Ah, teacher, então quer dizer que sempre que eu usar a voz passiva, eu jamais vou falar quem fez a ação? Não, você pode contar isso e tem uma ferramenta para você dizer quem fez. Então, por exemplo, se você tem alguma informação de quem roubou o banco, você pode dizer the bank was robbed by 2 men. The bank was robbed by 2 men.
o banco foi roubado por 2 homens, por exemplo. O que acontece é que esse by vai aparecer bastante quando a gente estiver falando de algo que foi criado por alguém. Então, por exemplo, nós sabemos que Shakespeare wrote Romeo and Juliet. O Shakespeare escreveu Romeo and Juliet. Aqui ele é ativo, é uma pessoa que fez algo. A gente pode transformar essa frase na voz passiva e ela é super comum assim. Então, Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Pega o Romeo and Juliet, porque esquece um pouquinho o Shakespeare, começa a frase com ele. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Então, Romeu e Julieta foi escrito, was written por Shakespeare. Não sei se você percebeu em termos de estrutura como é que funciona a voz passiva, mas até agora eu falei as seguintes frases para você. Emails are sent every morning. E-mails são enviados toda manhã. My cell phone was found. Meu celular foi encontrado. The bank was robbed. O banco foi roubado. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Romeu e Julieta foi escrito. Então a gente tem aqui algumas coisas que se repetem. A gente vai ter sempre o famoso verb to be e vai ter um verbo que vai estar na terceira coluna. Eu vou dar exemplos e mostrar isso aqui para você. Então, se a gente pensar em iPhones, iPhones are made in China. Verb to be são made, feitos na China. iPhones are made in China. My computer was made in Taiwan. A gente tem aqui o verbo to be de novo, mas tem ele no passado. Então, ao invés de falar que algo é feito, eu falei que foi feito. O meu computador foi feito em Taiwan. The cake will be made tomorrow. O que a gente tem aqui? O verbo to be no futuro. Will be made tomorrow. Your website has already been made. Has already been. Aqui a gente tem o verbo to be no present perfect. O seu site já foi feito. Você percebeu que eu optei aqui por falar várias frases com o verbo make, porque a gente tem make no presente, made no passado e a terceira coluna que é made também. É essa terceira coluna que a gente vai usar. Então, se a gente tiver o verbo write, como quando a gente falou sobre Romeu e Julieta, write, wrote, written. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Fica comigo que no final eu vou dar uma dica para quem é mais avançado de um uso da voz passiva que em inglês não é exatamente como é em português. Mas antes de tudo, o que eu digo, gente, quando você tem uma base sólida, você consegue construir muita coisa em cima disso. Então, se você estudou bastante o verb to be, estudou todos os tempos verbais, não tem muito como você não conseguir fazer pelo menos uma, duas frases usando a voz passiva. Agora, para quem é um pouquinho mais avançado, sabe aquela frase? Me disseram que... Em inglês, como é que a gente vai falar isso? A gente vai usar uma voz passiva que segue o mesmo padrão das outras frases que você viu aqui, mas se a gente traduzir ao pé da letra em português, a estrutura fica estranhíssima. Então, me disseram que fica I was told that. Eu fui contada que. Então, por exemplo, I was told that he wouldn't come. Me disseram que ele não viria. Ou, literalmente, eu fui contada que, ou me contaram que ele não viria. Me informaram que I was informed that he wouldn't come. Me perguntaram se I was asked if he would come. Me perguntaram se ele viria. E aqui é interessante porque você protege quem te contou essa história. Ó, me disseram que vai chover. Me contaram que amanhã tem reunião. Me perguntaram se eu queria ir à festa amanhã. Aqui a gente não sabe quem perguntou. Talvez essa pessoa seja irrelevante e a ação de fato seja mais importante. Ou talvez você esteja protegendo essa pessoa. Você não quer te contar quem te falou para não parecer fofoca. Enfim, a voz passiva é um excelente recurso para suas comunicações pessoais, profissionais, acadêmicas. Você sempre pode falar a mesma coisa de uma outra forma. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Me contem no comentário o que vocês acharam and see you next time!